Shalom, queridas, muito bom dia, queridas, que Deus abençoe esse dia de sexta-feira, dia 10 de abril, iniciando essa reflexão, onde nós estamos falando durante a semana sobre a renovação da mente, sobre a transformação, a elevação da nossa mente, para que nós venhamos viver, conhecer, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Gostaria de compartilhar um assunto que vai nos trazer um ensinamento bem prático neste dia. Ontem chegou para mim um relato daqui da região onde eu moro, uma jovem, né, uma moça ali, pelo que deu para perceber, por volta dos seus 20 anos, 21 anos, assim, mais ou menos nessa faixa. Ela teve um surto psicótico, até então é o que identificamos, né, assim, pelo que estava acontecendo. Não sabemos ao certo, mas pela situação, o que dava a entender que o motivo do surto era um término do relacionamento, ou até mesmo uma traição, né? Volto a repetir, não sabemos ainda ao certo o que causou, né, esse surto nessa jovem. Porém, independente se foi um término, independente se foi uma traição, uma frustração, a visão do momento que aquela jovem ela teve aquele surto, ela tentou, pelos relatos, ela tentou se agredir, se cortar ou machucar a outra pessoa na qual ela, né, estava ali frustrada. Mas o que eu quero trazer nessa manhã para que você compreenda sobre um assunto como esse que é mais comum hoje em dia, né, do que o que a gente imagina, infelizmente, é que quando a gente vê uma pessoa num estado desse, de surto, como, né, nós presenciamos essa jovem, nós soubemos desse relato dessa jovem, o que vem na mente de qualquer pessoa que está vendo de fora e não conhece a situação, não conhece o que aquela jovem está passando, é o julgamento de tal forma: você está querendo se matar por conta de um homem, você está querendo fazer, né, alguma besteira na sua vida ou na do próximo por conta de um homem. Queridos, a última coisa que levaria uma pessoa a fazer tremenda, né, barbaridade com a sua própria vida ou com a vida do outro seria um motivo de por causa de um homem, ou por causa, né, quando as pessoas de fora tentam alertar aquela pessoa e usam um julgamento dessa forma. Porque o que eu quero trazer para você? Na verdade, ali, quando a gente vê um surto de alguém, ali, na verdade, foi já o colapso de algo que já vem acontecendo, de uma raiz que já está ali dentro, uma raiz emocional, até mesmo da infância ou do ventre da mãe. Então, quando aquele estágio, aquela situação acontece de um surto, o surto na verdade não foi naquele momento. O surto na verdade ali foi apenas o resultado de algo que já vem dentro da pessoa há muito tempo. Ou até mesmo anos, ou até mesmo, como eu falei, da barriga da mãe, do ventre da mãe. Então, você vê uma jovem totalmente desequilibrada, nitidamente prisão emocional. Com certeza, essa jovem, ela não sabia, não tinha noção do que estava fazendo. Ela estava numa situação em que qualquer pessoa que chegasse perto dela poderia machucar, porque ela estava machucando a si mesma. Veja que não é nem sobre o outro. A impressão de quando a gente vê de fora é achar que aquela pessoa quer chamar a atenção do outro, ou que aquela pessoa quer fazer mal ao outro. Quando ela não consegue fazer, o desespero é tão grande que ela começa a mutilar ela mesma, que é a própria vítima. A maior vítima, queridos, de uma prisão emocional não é o outro, é si mesma. É si mesmo, é a maior vítima da prisão emocional. Essa jovem, o que causou isso nela é a prisão emocional em que ela vive. Talvez o fato do relacionamento ali, se foi independente, se foi uma traição, se foi o que aconteceu ali, que nós não sabemos ao certo, foi apenas o gatilho para que ela entrasse em colapso, para que a mente dela colocasse para fora o que já existe dentro dela por algum motivo.
Às vezes uma raiz de rejeição, a falta da paternidade. Às vezes a mulher ela não teve um pai. Isso acontece muito, ela não teve um pai presente, então ela passa a vida dela depositando a segurança, a confiança e o amor que ela não teve do pai em um homem. Às vezes essa pessoa ela não teve o cuidado e o carinho, o acolhimento necessário dentro de casa. Às vezes uma mãe que não soube fazer o seu papel de mãe porque também foi ferida na sua infância, porque também não teve amor na sua infância, então não sabe dar o amor, não sabe dar o cuidado, não sabe ser mãe, não tem o afeto materno. E aí essa criança, um dia ela vai se tornar uma jovem, um dia ela vai se tornar uma mulher carregando todos os traumas, todo o lixo emocional da sua infância. Raiz de rejeição, complexo de inferioridade. Então, em algum momento da vida, quando esse gatilho ele é acionado, a mente ela entra em colapso. Ela coloca para fora aquilo que ela não aguenta mais, que ela não. E aí é quando a pessoa ela explode, acontece. A gente vê todos os dias casos de feminicídio. Todos os dias. Eu não assisto notícias, mas é impossível, em algum momento do nosso dia, da nossa vida, as pessoas chegam falando, mataram isso, fizeram isso, uma mulher. Aí você se pergunta, você acha que essas mulheres que elas estão sofrendo, que elas estão padecendo na mão desses homens, você acha que essas mulheres elas morrem porque elas querem? Não, queridos, elas sofrem, elas estão apanhando, elas estão passando humilhação, elas estão passando por situações que mulher nenhuma merece passar, ser humano nenhum merece passar. Mas por que elas estão? Porque elas estão presas emocionalmente. Existe uma prisão emocional que faz com que ela se submeta a essa situação de humilhação, de desespero. A última coisa que essa mulher, ela é como se fosse uma desesperada, ela precisa estar com aquele homem, ela gera na mente dela, porque ela não teve amor na infância, ela não teve amor dentro de casa, ela não teve amor da mãe, não teve amor do pai, ou passa uma vida buscando a aprovação dos seus pais dentro de casa. Às vezes um pai que rejeitou, uma mãe que rejeitou, ou até mesmo palavra de maldição lançada na infância, de que a pessoa não serviria para nada, de que a pessoa não é o suficiente, de que a pessoa não vai conseguir. Às vezes a palavra, eu já conheci mulheres que são presas, aprisionadas por palavras de maldição que ouviram da mãe na infância, em que a mãe elogiou a coleguinha e nunca foi mãe para elogiar o filho dentro de casa. Eu já vivi situações assim. E a pessoa ela é aprisionada porque vive buscando a aprovação da mãe. Então, queridos, quando uma mulher se levanta e se disponibiliza à cura emocional, ao amor de Cristo, é porque existe um propósito muito maior. Tem muitas mulheres morrendo na prisão emocional, esperando as almas, esperando uma mulher se levantar. E Jesus, ele conta comigo, ele conta com você para essa missão. Então, todos esses nossos ensinamentos, eles parecem, às vezes, ser pequeno, queridos, mas uma vez que o código entra na nossa mente, ele pode transformar a nossa vida, nos tirar do cativeiro. Então, essa jovem na qual nós estávamos falando, ela foi resgatada, né? Ela foi ali internada, vieram buscar ela, a equipe de socorro vieram buscar ela, e ela, consequentemente, ela está internada, sendo tratada das emoções. Agora você vê, foi um livramento de Deus. Hoje ela poderia aí já ter feito uma besteira na vida dela, na vida de alguém, e aí quando ela parasse no seu estado normal, ela nem saberia por que foi, nem o que fez. Não foi por maldade, mas foi por um desequilíbrio emocional de algo que já vinha dentro dessa menina há muitos anos. Só Deus sabe o que tinha dentro dela, da mente dela, a prisão que ela está passando, que esse gatilho acionou esse desespero, esse desequilíbrio emocional. Então, queridos, nós vemos isso todos os dias.
As mulheres morrendo, as mulheres passando por situações, por prisão emocional, por não conseguir sair de um relacionamento, ou por achar que ficar sem aquela pessoa, que como ela não teve amor lá na sua infância, lá na sua gestação dela, perdão a palavra, ali quando ela foi formada no ventre da mãe, ela não teve amor, ela não teve acolhimento, ela não teve segurança materna nem paterna, então ela busca isso já adulta num homem, num ser humano, em outra pessoa que nos frustra. O ser humano, ele vai nos frustrar, nós somos falho e pecador. O único que não vai nos frustrar é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Então ela passa a buscar nessa pessoa e ela acha que sem essa pessoa ela não consegue viver. Que sem esse suplemento, que sem esse carinho, né, entre aspas, porque é um amor e um carinho que mata a pessoa, né? Então ela acha que sem esse pouco que ela recebe, ela não consegue ficar. E aí entra em desespero. E aí faz besteira e acontece todas essas coisas. Por falta de domínio próprio, por falta de amor próprio. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós venhamos ser o sal dessa terra, que Jesus disse, né? Que nós seremos o sal dessa terra. Então, queridos, aonde nós vemos uma situação, uma prisão emocional, que nós possamos nos posicionar e buscar a nossa libertação. Mas, apóstolo, como que eu busco essa libertação? Estou tentando colocar aqui um áudio, já vai para 11 minutos. Eu tento falar menos, eu tento falar pouco, mas o Espírito vai fluindo, vai trazendo. Amém. E, queridos, a renovação da mente é justamente isso. É nós buscar elevar a nossa mente. Não deixar a nossa mente permanecer no cativeiro. Porque a nossa mente, ela vai sempre querer nos puxar para baixo. Trazendo o exemplo dessa jovem, o que possivelmente a mente dessa jovem falou ali para ela, trouxe para ela o desequilíbrio emocional, de que ela não pode ficar sem aquela pessoa, de que ela não vai existir sem aquela pessoa, de que ela não pode viver sem ela ela vai morrer, ela não aguenta, então ela vai e entra no desequilíbrio emocional. Isso é uma mentira de Satanás, isso é uma mentira que o inimigo usa contra a nossa alma. Queridos, nós podemos e devemos, meu Deus do céu, a única pessoa que nós não podemos viver é sem Deus. Nós vivemos sem homem, sem pai porque eles vão embora, sem mãe porque ela vai embora, até mesmo mãe que fica sem seus filhos, que é triste, mas né, a gente vê isso acontecendo, não é o fluxo natural da vida, mas isso acaba acontecendo. E sem Deus a gente não pode ficar, queridos. A gente pode ficar sem qualquer pessoa, a gente pode ser rejeitado por qualquer pessoa, a gente não pode ser rejeitado pelo Pai Eterno que está no céu, porque só Ele é capaz de nos dar o fôlego de vida, só Ele é capaz de fazer, só Ele pode fazer com que eu e você abra o olho de manhã e tenha uma respiração normal e siga um dia normal igual nós estamos nesse dia de hoje. Então toda e qualquer frustração, qualquer dificuldade na nossa vida, nós vamos erguer a nossa cabeça, nós vamos passar, nós vamos ter vitória. Mas sem Ele nós não podemos ficar. Então a prisão emocional, ela faz com que você acredite na mentira que ela te conta, para que você não tenha liberdade, para que você não venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, além dessa manhã, eu quero profetizar na sua vida, que você faça o exercício que nós ensinamos, rebata a sua mente, tire a mentira que o inimigo fala na sua mente, que as suas emoções falam na sua mente, e preencha a sua mente com a verdade que Deus fala sobre você. A verdade que Deus fala sobre mim e sobre você é que nós somos livres, nós somos mais que vencedora, tudo posso naquele que me fortalece, nós somos filhas amadas de Deus, nós somos herdeiras do reino, nós somos filha amada do Pai, nós somos menina dos olhos dele, nós somos preciosas, valorosas, nós viemos a essa terra com uma missão. Nós não viemos aqui para ser carpacho de ninguém, nós não viemos aqui para ser humilhado por ninguém. A nossa missão aqui é ser livre, é reinar nessa terra, é comer o melhor dessa terra. O Senhor nos prometeu
é uma vida de abundância. É essa vida que nós temos que ter aqui na terra. Aflições nós vamos passar, queridos. Mas nada é capaz de nos matar, nada é capaz de nos tirar a nossa paz. Nós precisamos preencher a nossa mente, a nossa alma com a verdade do Espírito Santo. Que a geração passada não venha se repetir na tua nova geração. Teve frustração, teve rejeição, teve daqui para trás. Para frente, você não vai permitir que isso chegue nos teus filhos, você não vai permitir que isso chegue nos teus netos, nos teus bisnetos, não, as novas gerações, elas serão impactadas pela transformação que Deus quer fazer na sua mente. Então eu profetizo nessa manhã, eu peço que você se una comigo em oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor, Pai, essa mulher que está ouvindo esse áudio, esse vídeo, aonde chegar, Pai, essa ministração, eu peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor visite agora mentes cativas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e traga liberdade, Senhor, a essas mentes. Senhor, agora eu dou uma ordem, Pai, ao emocional de cada mulher que me ouve neste momento, que toda prisão venha cair por terra agora, todos os agrilhões agora sejam despedaçados, toda corrente agora seja despedaçada, e que o anjo do Senhor agora, Pai, transforme essa mente na mente de Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda mente aprisionada pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico, pela dependência emocional, pela escravidão emocional agora, seja rompida toda a barreira agora, que todo ferrolho agora seja despedaçado, que toda corrente agora seja despedaçada. Eu vejo agora correntes caindo, aleluia, louvado seja Deus, mente com eu vejo agora como se fossem cérebros com correntes, todo acorrentado e cadeados. O anjo quebra agora em nome de Jesus Cristo toda corrente, todo cadeado agora seja quebrado e despedaçado, e que o anjo do Senhor toque agora, Pai, nessa mente, e que essa mente seja substituída, Senhor, pela mente de Cristo. Eu profetizo agora, eu declaro a metanoia do Senhor Jesus Cristo, Senhor, bons pensamentos, pensamentos de frutos bons, pensamentos, Pai, que venham levar para frente, pensamentos, Pai, do alto, do reino, Senhor, de governo, em nome de Jesus Cristo. E nós profetizamos agora mulheres livres, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em todas as áreas, financeira, emocional, sentimental, em nome de Jesus, Pai. Que essas mulheres venham ser prósperas em todas as áreas, porque a prosperidade, ela é a falta da necessidade, e em todas as áreas nós declaramos a falta da necessidade, nós declaramos a prosperidade, Pai, alegria, paz, amor, abundância, e que a partir de hoje os olhos dessas mulheres que me ouvem, Senhor, sejam olhos de águia, aonde, Pai amado, o Senhor usará elas, Pai, na terra para libertar muitas outras mulheres. Assim, Pai, eu te agradeço, eu declaro, eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Muito bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada uma. Grande abraço.